A Bacia de Campos completou neste domingo 40 anos. E nessas 4 décadas, ela trouxe dinheiro e desafios para as cidades do estado do Rio. Por isso, o RJ Inter TV segunda edição de hoje é especial. Olá, boa noite para você. Eu e a Bruna Carvalho, que apresenta o RJ segunda edição do Norte do Estado. Nós vamos apresentar o jornal juntas hoje para todas as cidades que assistem a Inter TV aqui no Rio. Boa noite para você, Bruna. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. E olha, no dia 13 de agosto de 1977, começava oficialmente a exploração na Bacia de Campos. Uma história importante para as cidades do estado do Rio. Pois é, então vamos agora conhecer um pouco mais sobre a Bacia de Campos. Veja aqui. A Bacia de Campos ocupa uma área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados em pleno mar. Ela fica entre o centro-norte do Rio de Janeiro até o sul do Espírito Santo. É uma área que acumulou restos de organismos marinhos ao longo de milhões de anos. Esse material orgânico foi depositado no fundo do mar e submetido, com o tempo, a altas temperaturas e pressão. Se transformou em grandes depósitos de óleo e gás. E por toda a importância da Bacia de Campos e no setor do petróleo no interior do Rio, a gente começa hoje a exibir reportagens especiais no RJ Inter TV segunda edição. Agora para Macaé, a capital nacional do petróleo, onde estão Hildo Herrera e o Gustavo Mota. Os dois estão à frente dessas reportagens especiais. O Gustavo na produção e o Hildo nas reportagens. Boa noite para vocês, meninos. Fale um pouco para a gente sobre esse projeto. Boa noite, Cristina. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Boa noite, né, Gustavo? Boa noite, Hildo, Cristina, Bruna. Muita gente de casa talvez não conheça o Gustavo. Só para a gente situar melhor onde a gente está, olha só, atrás de nós está o porto de Imbetiba, em Macaé, que é de onde sai a maior parte das embarcações que dá suporte às plataformas de petróleo da Bacia de Campos. Bom, falando desse projeto de reportagens especiais sobre os 40 anos da Bacia de Campos, esse projeto foi idealizado pelo diretor de jornalismo da Inter TV, o Marcelo Vicioli, e surgiu durante as nossas reuniões de pauta, né, Gustavo? Exatamente. Surgiu a dúvida de que muito se fala do petróleo, mas pouco se conhece, não só dos impactos, mas de tudo que transforma nas cidades do interior do estado do Rio. E foi atrás dessas informações que a gente foi. E a ideia é a gente explicar melhor, o que significa, qual a importância da Bacia de Campos, mostrar a história da Bacia de Campos, como ela influenciou o crescimento das cidades do norte fluminense principalmente, né? Cidades que recebem recursos vindos da extração de petróleo, né? Recebem os royalties, e como esses royalties eles foram aplicados durante esses 40 anos. Também mostrar o futuro, né? Como deve ser o futuro e quais as perspectivas, né, para esse futuro. Exatamente. Para isso a gente buscou informações não só no Brasil, como fora também, de como outros países, outras cidades utilizam os royalties, e tentamos traçar uma linha que mostre passado, presente e sugestões de futuro, para ver como que as perspectivas, né, quais são elas no mercado do petróleo. Macaé, por exemplo, que é a cidade onde nós estamos confirmando aqui. Atrás de nós está o porto de Imbetiba. Macaé, esse porto de Imbetiba, ele era usado apenas por pescadores, mas a partir da década de 1970, mais no final da década de 1970, depois da instalação de uma sede da Petrobras aqui em Macaé, a cidade se desenvolveu. Muita gente acabou vindo para cá para trabalhar, principalmente nas empresas ligadas ao petróleo, né, Gustavo? Exatamente. A população cresceu mais de 4 vezes e tudo que tinha que ser sido pensado para essa cidade ter uma estrutura para receber esses trabalhadores, isso a gente mostra como funcionou e como aconteceu, né? Essa ideia é o que a gente vai tentar explicar nessas reportagens especiais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, Cristina.
Ótimo, muito obrigada, Rildo, Gustavo, ótimo trabalho e a gente vai mostrando ao longo desses próximos dias, né? Muito obrigada. Agora a gente dá uma pequena pausa nesse assunto e abre espaço para as outras notícias de hoje, né, Bruna? Isso mesmo. Agora a gente vai lá para Campos, né? Onde o suplente, o cabo Aloncimar, do PTC, foi internado ontem no Hospital Ferreira Machado. Ele levou um tiro e foi esfaqueado durante uma briga com um ex-assessor. E agora eu vou falar com o Renan Gouveia, que tem mais detalhes sobre o caso. Boa noite, Renan. O vereador já teve alta? Boa noite. Bruna, boa noite para você, boa noite também a todos. De acordo com a assessora de imprensa do Hospital Ferreira Machado, o suplente a vereador, o cabo Aloncimar, ele ganhou alta hoje à tarde. Ele também, uma mulher que levou um tiro de raspão. Familiares conversaram com a nossa equipe de reportagem, informaram que o cabo Aloncimar ele foi esfaqueado na região do peito e que também levou um tiro em uma das mãos. Já as investigações iniciais da Polícia Civil apontam que o cabo Aloncimar ontem foi tirar satisfações na casa do ex-assessor dele e que ali começou toda uma confusão e que o tiro que ele levou em uma das mãos saiu da própria arma que ele estava portando. A nossa produção hoje à tarde tentou contato com a Polícia Civil para ter mais detalhes sobre esse caso, mas recebemos um retorno de que a Polícia Civil em Guarulhos continua investigando essa ocorrência. Essas são as informações, agora eu vou voltar ao estúdio com você, Cris. Obrigada, Renan. Obrigada, Renan. E ainda não foi removido da unidade de saúde do bairro Cordoeira, em Nova Friburgo, o corpo de uma menina de 4 meses que morreu de manhã. E a gente vai conversar ao vivo agora com a Luciana Tomás. Boa noite para você, Luciana. É uma situação complicada para a família, né, dessa menina. Pois é, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Além da dor pela perda da criança, tem aí essa espera que já dura 10 horas para a remoção desse corpo lá no posto de saúde do bairro Cordoeira. A mãe levou a criança de manhã porque ela estava engasgada, levou para ser socorrida no posto de saúde, mas já chegou lá sem os sinais vitais. Os médicos e os enfermeiros tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram. A responsabilidade para fazer a remoção do corpo é do Corpo de Bombeiros. Nós tentamos fazer contato, então, para saber por que dessa demora, mas não conseguimos o contato com o comandante do Corpo de Bombeiros. Cris? A gente continua com o espaço aberto, né? Obrigada, Luciana. Sim. E foram suspensas as buscas ao pescador de 22 anos que desapareceu na sexta-feira enquanto pescava na Pedra do Farol, na Praia do Forte, em Cabo Frio. As buscas seguem pelo 3º dia e elas devem ser retomadas amanhã de manhã. O mar agitado está dificultando o trabalho dos bombeiros que usam 2 jet skis. O alerta de ressaca já acabou, mas como o mar ainda está um pouco agitado, o trabalho está complicado e os passeios de barco foram suspensos. Hoje em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Agora com a notícia da região serrana, foi enterrado na tarde de hoje o corpo do ex-candidato a prefeito de Santa Maria Madalena. Quem tem as informações para a gente é a Luciana Tomás. Pois é, o corpo de Gustavo Sampaio foi liberado pelo IML durante a tarde e foi sepultado no cemitério municipal sob forte comoção. Dezenas de pessoas participaram da cerimônia. O Gustavo era filho do ex-prefeito de Santa Maria Madalena, Cláudio Sampaio. Outras 3 pessoas morreram nesse grave acidente na RJ 172, em Santa Maria Madalena. Outras 3 vítimas permanecem internadas em hospitais aqui de Nova Friburgo, de Trajano de Moraes e Macaé. E há pouco no primeiro bloco a gente falou sobre a situação do corpo da criança de 4 meses que está no posto de saúde do bairro Cordoeira, aguardando a remoção. No bloco passado a gente não tinha ainda informação dos bombeiros sobre a demora para essa remoção, que já dura 10 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros que entrou em contato com a gente agora, eles estão esperando, então, o término da perícia para poder fazer essa remoção. Cris, está aí dado o recado, então. Ok, obrigada pelas informações, Luciana. Obrigada, Luciana. Em Campos, servidores e motoristas terceirizados de ambulâncias da Prefeitura fizeram hoje um protesto no centro da cidade. Este trecho da Rua Voluntários da Pátria, no centro de Campos, ficou interditado com a manifestação dos servidores efetivos da Fundação Municipal de Saúde e dos motoristas terceirizados das ambulâncias. Com faixas e um trio elétrico, eles se encontraram em frente à Secretaria de Saúde. Uma das reivindicações dos concursados é a volta da carga de trabalho de 30 horas. O que nós queremos também é que a Prefeitura respeite uma decisão, uma orientação do Ministério Público, que é onde vai haver uma reunião agora
dia 31, para a gente decidir, Prefeitura, Ministério Público e o próprio sindicato e os servidores lá. É isso que nós queremos, que a Prefeitura pare para a partir do dia 31 a gente começar uma vida nova. Segundo o presidente do sindicato, que representa a categoria, cerca de 4.000 servidores atuam na Fundação Municipal de Saúde. E as condições de trabalho também geraram reclamação. Tem setores que não têm condições nem de servidor pegar para trabalhar. Então, está aqui hoje para você sentir. Os motoristas das próprias ambulâncias hoje estão 3 meses sem pegar para receber. Os motoristas das ambulâncias pediam o pagamento dos salários atrasados e denunciaram a falta de manutenção dos veículos. Nesta ambulância, que está em frente à Secretaria Municipal de Saúde, não tem a maçaneta e nem um retrovisor. São cerca de 350 motoristas terceirizados que prestam serviço para a Prefeitura de Campos. Segundo informações que eu tive já da empresa, esse pagamento ele já vem sendo efetuado desde a noite de sexta-feira e hoje a complementação está sendo feita, pagamento de uma parcela apenas do salário de junho. Sobre a falta de manutenção das ambulâncias, nós entramos em contato com o superintendente da Prime, a empresa responsável pelo serviço, e até o momento ele não respondeu. Passado, presente e futuro. Na primeira reportagem especial, você vai conhecer um pouco mais do cenário do petróleo no estado do Rio. E com tanto dinheiro, né, Cris? Qual o motivo dos problemas da nossa cidade? E quais são as saídas para um futuro melhor? É o que você vai ver a partir de agora. Usado desde a antiguidade, o petróleo ganhou a importância que tem hoje no fim do século XIX, depois da invenção do motor a combustão, que impulsionou a atividade industrial e possibilitou a criação das fábricas de automóveis. É do mineral que se extraem os principais combustíveis usados em carros, caminhões e aviões. Isso acelerou também a economia de alguns países, abençoados por grandes reservas de petróleo, que passou a ser chamado de ouro negro. No Brasil, até bem pouco tempo, o Eldorado foi o estado do Rio de Janeiro. Era daqui que saíam 80% de todo o petróleo do país, graças principalmente à extração feita em alto mar, chamada de offshore, ou além da costa. O petróleo trouxe desenvolvimento para os municípios fluminenses. Macaé, por exemplo, que tinha pouco mais de 60 mil habitantes na década de 1970, viu a população se multiplicar quase 4 vezes em pouco mais de 40 anos. Na década de 1980, passou a ser chamada de Capital Nacional do Petróleo, principalmente por ter uma base da Petrobras, a estatal criada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas para cuidar do petróleo brasileiro. E a riqueza que veio do fundo do oceano rendeu royalties para o Estado e os municípios, uma espécie de compensação financeira prevista em lei desde 1950, mas que em 1999 ficou bem mais generosa, em alguns casos 5 vezes maior. Um dinheirão extra que encheu os olhos de prefeitos e governadores. As disputas eleitorais ficaram mais acirradas. Afinal, quem ganhasse a eleição teria muito dinheiro à disposição para cumprir todas as promessas feitas em campanha. Mas o tempo mostrou que os administradores públicos fluminenses não estavam preparados para gerir tantos recursos. O que se viu na maior parte dos municípios foi um inchaço da máquina pública, com a contratação de mais funcionários, muitos deles cabos eleitorais. A prioridade parece nunca ter sido o desenvolvimento dos municípios, e sim deixar obras gigantescas e caras, como ostentação do mandato. Trataram o recurso dos royalties como infinito, como uma bênção eterna. Ainda mais quando o preço do barril chegou a quase $150 no mercado internacional. Na primeira década dos anos 2000, o dinheiro jorrava forte nos cofres das prefeituras.
Orçamentos bilionários que poderiam ser usados para trazer desenvolvimento e mais recursos para os municípios foram gastos sem essa preocupação. Ninguém pensava em fazer reservas, poupança, como é feito na Noruega, por exemplo, o segundo maior exportador de petróleo da Europa, que criou um fundo para gerir as receitas vindas da exploração e poupar dinheiro para as futuras gerações. Hoje, o fundo da Noruega tem um patrimônio de mais de 3 trilhões de reais. Já nas prefeituras fluminenses, tudo que entrava, saía. E o pior, alguns prefeitos cometeram o mesmo erro do Estado. Gastaram até royalties que nem tinham recebido. Só que aí, já a partir de 2008, o preço do petróleo no mercado internacional despencou. O valor até se recuperou, mas a partir de 2014, nova queda. No Brasil, o cenário ficou ainda pior, porque a Petrobras foi atingida em cheio pelos escândalos revelados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal e teve que cortar investimentos. E os impactos nos municípios fluminenses foram imediatos. Fechamento de empresas, demissões. Nas prefeituras, o fim do período de cofres cheios marcou o início de uma época de fechamentos de hospitais, falta de coleta de lixo, greve de servidores municipais. A população, mais uma vez, pagou o preço pela irresponsabilidade de quem escolheu para administrar as cidades. Crise também no estado, policiais em greve e o ex-governador, que pegou o melhor período dos royalties, foi parar atrás das grades, acusado de receber propina para beneficiar empreiteiras. Agora, o momento é de readequar orçamentos e modernizar a gestão pública, sem contar tanto com os royalties, porque o futuro não deve ser tão generoso como o passado. Em junho, pela primeira vez, a produção brasileira de petróleo no pré-sal, em até 7.000 metros de profundidade, foi maior do que no pós-sal, em águas mais rasas, de onde é extraída a maior parte do petróleo da Bacia de Campos, que tem poços considerados maduros, ou seja, que já foram bem explorados. Os investimentos para extração no pré-sal estão mais concentrados do litoral norte de Santa Catarina até o litoral sul do Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, que passou a ser a maior produtora de petróleo do Brasil e, consequentemente, a maior geradora de royalties. O passado de riquezas e gastos exagerados, o presente de crise e o futuro de incertezas e novas oportunidades é o que você vai ver a partir de hoje em reportagens especiais no RJ Inter TV, segunda edição. Tá aí, primeira reportagem no ar, então vamos agora voltar com o Hilder Herrera e com o Gustavo Mota para eles detalharem um pouquinho mais para a gente o que eles estão preparando sobre essas próximas reportagens especiais. Falem, meninos. É isso aí, Cristina, vem muita coisa por aí, viu? O petróleo é um campo muito explorado, com muita coisa para se falar. Afinal, são 40 anos de Bacia de Campos, né? E nós estamos na capital nacional do petróleo, que é Macaé, mas nós vamos falar também de todas as cidades que fazem parte da Bacia de Campos, né, Gustavo? Claro. É importante ressaltar também que a gente vai mostrar como essa exploração, às vezes fica só na palavra, exploração. Tem um professor que eu conversei hoje com ele, ele disse que em Macaé, no estado do Rio, só se explora o petróleo, não se estuda, não se faz avanço tecnológico. Isso não foi pensado durante os anos. Esse é um dos grandes problemas, porque o petróleo um dia acaba e a inovação tecnológica não vem. É uma riqueza explorada que poderia ser melhor aproveitada, né? Pelo menos é isso que especialistas dizem, né? Ter um cuidado muito especial com o dinheiro que vem do petróleo, fazer como outros países fazem, como a Noruega, por exemplo. O próprio Alasca também tem um fundo, né, que pega todo o recurso do petróleo, tudo que é rendido, esse dinheiro é aplicado e aí, enfim, o dinheiro vai ajudar melhor a população. A gente volta com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, meninos. Parabéns pelo trabalho. Esse é um assunto que é complicado, mas ele é importantíssimo para todos que moram no interior do estado e que tem ligação direta com os royalties do petróleo, com a exploração do petróleo. Lembrando que nós vamos exibir uma reportagem por semana a partir de agora sobre esse assunto.